Esse é o podcast Travessias, procuro mulheres que sonham futuros e eu sou Isabela Mota. Essa é a nossa 3ª temporada. Mas assim, diferente de outros podcasts, se você chegou até aqui e não ouviu nenhum episódio, não tem problema, pode ficar. Esse é o 2º episódio, Fazer Morada. O que é poder cuidar de si, poder escolher estar consigo mesma? Quando eu digo que moro sozinha, as pessoas me perguntam se me sinto só, associam a algo triste, a uma coisa compulsória. Mas, na verdade, eu fiz isso como escolha. Cuidar de mim no cotidiano e poder me preocupar mais comigo mesma é uma forma de construir autonomia que me soou importante. Já ouvi também que isso é um pouco egoísta e sem senso de coletividade. Eu acredito que quem pensa isso me vê deslocada do meu papel social. Toda mulher é colocada para cuidar dos outros e não de si. Eu queria muito encontrar uma mulher que tivesse tomado uma decisão parecida com a minha, escolhido morar sozinha, e me apresentaram a Rúbia. A gente foi tomar um café para se conhecer e conversar. Meu nome é Rúbia, tenho 53 anos. Eu comecei faz 3 meses que eu moro sozinha. Ai, que legal! Então, assim, desde... O meu pai é quase igual eu, o meu foi em janeiro. É, assim, faz 6 e o seu faz 3. é. A única coisa que muda é a idade, né? Eu demorei muito para me emancipar nesse sentido. E eu acho que é muito mais dessa culpa que colocam, né? Que a sociedade coloca dessa mulher cuidadora, né? Porque morava com a minha mãe e com a minha avó, aí depois minha mãe foi embora, né? Casou novamente, foi fazer... Fiquei dela, fiquei com a minha avó engravidei na adolescência, fui mãe, então a configuração familiar, mãe, a minha avó e eu e minha filha. Aí depois eu conheci um companheiro que é o pai do meu filho, aí ficou a configuração eu, ele, a minha filha, depois veio meu filho, ficou essa configuração. Separei, ficou eu e meus filhos. Aí a minha filha, né, mais velha, ela foi morar sozinha, aí ela fez esse movimento com 23 ou 24 anos, foi primeiro dividir casa com uma amiga, depois, hoje ela mora sozinha, né, com 35 anos, e aí ficou eu e meu filho. E é isso, aí foi passando o tempo e tal, aí chegou um momento que, né, estando relativamente estruturado, meu filho tem 21 anos, tal, não que eu acho que ele já tenha maturidade realmente para se emancipar, mas, né, eu acho que eu tenho... Quando eu começo a pensar um pouco em mim, vem um pouco dessa culpa, né? Então eu demorei muito para tentar pensar, porque é isso, a sociedade vê realmente os homens irem morar sozinhos uma outra forma. É até um elogio, né? Nossa, olha, o cara se emancipou, nossa, o cara... E a mulher não, é sempre... Ou quando não cai da chave, fala, mas você vai sair daí, vai deixar seus pais, né, que geralmente acaba acontecendo também essa dinâmica, né? Não foi o meu caso, ou foi um pouco também, porque minha avó era idosa e eu que fiquei com ela, né? Ou cai naquela chave do... Geralmente a filha mulher acaba ficando com... Oi, pera, desculpa. É água quente aqui. É água quente. Tá. E acaba ficando nessa chave também da filha cuidadora também, né? É muito raro você também ver homens que abdicam também da sua emancipação pra... Né? Então tem muitas variáveis aí nesse rolê. E aí surgiu uma vontade e uma oportunidade, né? Que casou. E deixei o meu filho no apartamento, né? Que é meu, tal. E uma amiga minha estava querendo alugar um apartamento que é relativamente próximo de onde eu morava, né, no caso, que é onde meu filho tá. E eu queria mudar de ares, né? Eu queria mudar do lugar onde eu morava, tinha uma ansiedade de mim que eu queria algo novo, assim. Eu nunca conseguia porque eu tinha essa relação, né, do cuidado dos meus filhos, que eu cuido até hoje, mesmo não estando morando, enfim, né? Essa coisa continua. Mas aí eu conversei com meus filhos a respeito disso, que eles achavam, eles super me incentivaram, né? Falaram, mãe, poxa, você nunca teve essa experiência, né? Que legal, minha filha que eles tiveram esse suporte. Sim, né? E uma surpresa também até pelo mais novo, né? Por ser um menino mais novo, né? Na adolescência, que geralmente, né, fica muito mais ali, né? Demandando um pouco mais da mãe e tal. Até por uma questão de amadurecimento, de maturidade e tal. Ele também me apoiar, né? E falar, não, faz. E aí foi
duro processo, assim, da ideia à ação. Eu fiquei refletindo demais e pensei muito. Hoje estou um pouco mais acostumada a essa ideia e tal, mas no começo também foi muito difícil. O primeiro mês foi carregado de culpa, né? Tipo, eu deixei meu filho sozinho no apartamento, mesmo com todo garantido, com móveis, com, né, auxiliando financeiramente, porque ele ganha super pouco, enfim, né? Mas mesmo assim ainda essa culpa. E algumas pessoas perguntaram mesmo, né? As amigas falaram que eu fui muito inspiradora e corajosa. Porque eu tenho amigas que têm filhos que são mais novos e falam, poxa, como você conseguiu fazer isso? É muito louco, né? A pergunta como ela vem, né? Como você conseguiu, né? Como se fosse um grande feito. Realmente se emancipar, né? E... revela a culpa delas também, né? Claro, porque é isso, essas mulheres, minhas amigas, né, que são mães também, eu sou, assim, do meu círculo de amizade, eu sou a mais velha, então eu tenho essa maternidade muito mais anterior a elas, assim, então, às vezes, esses diálogos para elas são importantes, porque, Rubens, você já passou, né, entre aspas, por isso, né, como é isso, enfim. E eu acho que esse passo dessa emancipação também, né, foi entre aspas, primeira, né, do nosso ciclo de amizades, né. Tem uma outra amiga minha agora que ela tem uma filha única, mas ela casou e foi morar próximo também. A menina saiu, não foi? Eu fiz o contrário. Eu saí, né? Eu saí, entre aspas, de cena. Mas tá sendo desafiador, assim. E não é um desafio financeiro, não é um desafio estrutural, é um desafio realmente de ser tão introjetado na cabeça da gente, mulher, né, e mãe, essa maternidade que essa sociedade coloca pra gente dar cuidadora, que não pode abandonar o filho de jeito nenhum, né, como se, né, emancipar fosse abandono, né, as pessoas não fazem essa relação. Que volta e meia, né, eu fico, né, pô, será que eu fiz o certo? Mas hoje eu acho que tá bem mais tranquilo, eu tô muito feliz, assim. E é muito louco, né, você ter culpa de estar feliz, né? É pesado, isso. Né? Tipo, mano, você tá feliz. E às vezes me culpar, falar, poxa, mas eu tô feliz por algo que eu desejei. Eu não tive oportunidade de morar sozinha. Porque é isso, a vida foi vindo. As coisas foram acontecendo e, né, claro, né, coisas que eu também, né, não aceitei ou não, talvez por inexperiência ou por vontade daquele momento. A configuração do casamento familiar foi uma coisa muito forte, né? Uma adolescente dos anos 80, né? Que tinha muito essa questão. Hoje eu falo, jovens, é maravilhoso. Hoje eu consegui ver os jovens escolhendo mesmo, assim, independente do que a sociedade impõe. Mas a grande maioria dos jovens fala, não, eu não quero ser mãe, ou eu não tô a fim de casar, eu tô a fim de fazer outras coisas, né? Que é, por exemplo, a minha filha é essa mulher, né? Que ela não... né, escolheu fazer os rumos dela e ela tá super bem, super feliz com a escolha dela. E na minha época, talvez, né, eu falo na minha época, né, as coisas bem de senhorinha, né, de velhinha, né. Mas é uma mulher de 53 anos que teve uma infância na época da ditadura, né, uma adolescência muito enraizada nessa coisa do casamento e tal. Talvez um sonho meu, né, porque minha mãe era uma mulher muito emancipada também, né. Minha mãe não... Foi casar, depois ter eu e meu irmão, enfim, né? Outras questões. Talvez é isso, né? Aquele sonho romântico, né? Tive o sonho romântico, assim, como eu acho que ainda tem, né? Muitas meninas que talvez ainda tenha e tal. E não sei se ele é um problema, se é consciente, né? De que existem outras oportunidades ou possibilidades. E essa é uma das possibilidades. E que ela não tem que acontecer a qualquer custo. Que eu acho que o mais perigoso é o a qualquer custo, né? Que a pessoa quer realizar aquilo a ponto de se cegar, de não perceber que tá infeliz, de não pensar que existem outros caminhos, né? Mas também é um sonho e acho que você ter realizado ele também faz você sair dele por outro lado, de Sim. falar, até aqui era bom, até aqui não era, né? Você consegue avaliar a experiência vivida, senão também vira uma super fantasia, né? Sim. E aí sim, morar sozinha pode virar mesmo o castigo, a solidão, o que sobrou. Hoje você tá fazendo uma escolha. Eu acho isso muito interessante. Quando a gente... Bom, agora
para tudo. Eu vou fazer algo que eu quero, né? E por que você sabe por que você teve esse desejo? Eu acho que... Assim, eu sempre fui muito independente mesmo, porque é isso, né? Fui trabalhar muito cedo, fui mãe muito cedo, então as responsabilidades chegaram para mim muito cedo. Então eu não tive escolhas no sentido de tipo assim, tudo bem, eu escolhi ser mãe, eu poderia ter tido outro rumo quando eu engravidei aos 17 anos, poderia, né? Poderia ter não querido essa gestação e ter abortado, enfim. Foi uma escolha também ter tido essa maternidade, foi uma escolha depois ter tido um casamento, foram escolhas minhas. Hoje, né, com a maturidade que eu tenho, né, com as coisas que os debates vêm sendo levantados hoje em dia, que a gente começa a refletir fora dessa caixinha, né? Até que ponto talvez tenha sido realmente escolha e até que ponto foi compulsório, no sentido que eu digo não da maternidade, mas no sentido até de uma relação, tipo do casar, né? Naquela época, ok, que nem você falou e eu concordo, né? Pô, pra mim foi muito bom, foi ok, foi um período, né, muito bom, e no momento que não estava mais sendo bom, eu também fiz a escolha de me separar. Também fui questionar na época, poxa, mas com 2 filhos, você vai segurar a onda sozinha, né? Tal, só que será que você vai segurar essa onda? E eu sempre segurei. Desde sempre, né? Então pra mim era muito estranho eu ser questionada nesse sentido. Mas eu acho muito legal de ver os jovens assim, já se emancipando antes, escolhendo, né? Eu quero escolher realmente constituir uma família, ou da hora. Ou escolhi realmente não ter a maternidade, ou da hora também. Acho que é isso, acho que o duelo de sentimentos está entre o escolha e o imposto, né? O que foi, até onde foi escolha, até onde foi imposto, né? Então eu fico fazendo essa reflexão. E essa coisa de eu dar esse passo de morar sozinha, às vezes para algumas pessoas pode ser uma coisa tranquila. Para mim não, para mim foi uma coisa, uma coisa que eu fiquei tratando até na terapia quase um ano, de sentir essa vontade. E essa vontade veio desde sempre, de estar sozinha, não porque eu não gosto de estar com outras pessoas, com os meus filhos, mas é o experimentar, né? Experimentar morar sozinha. E é isso, né? Eu tô nesse momento experimentando isso. Daqui a pouco pode ser que eu mude de ideia, falar, poxa, da hora eu vivi isso aqui, mas acho que não é isso. Acho que eu quero realmente, né, continuar morando com meu filho, ou fazer uma outra constituição. Mas o desejo dessa emancipação do morar sozinha vem de muito tempo, assim, de muito tempo. É interessante essa palavra que você usou, né? De emancipação de morar sozinha. Pra você tem muito esse significado mesmo, né? Porque uma mulher que tem 2 filhos, casou, cuidando ela é emancipada. Mas tem algum de ter que estar cuidando ou de ter que estar inserida, sei lá, dentro dessa casa que você tem esse papel que talvez não te fizesse se sentir emancipada, né? Sim. É uma palavra interessante pra pensar esse morar sozinha. Eu acho super difícil morar sozinha. Eu tô adorando, mas é na base da terapia. Eu acho que o emancipar, né? Que nem eu falei, é muito louco, né? Porque financeiramente, assim, eu sempre, né, trabalhando desde cedo e sempre segurando a onda da casa, independente de eu estar casado ou estar solteira, sei lá, né? Assim, ter algum apoio financeiro dentro de casa ou não. Né? Sempre, né, como diz, né, por aí, sempre dei conta, né, de tudo. Mas acho que é essa emancipação no sentido do emocional mesmo, de confiar, que eu acho que também tem isso, né? Confiar se meus filhos vão dar conta também de estarem emancipados. Que é isso, que agora minha filha mora num lugar sozinha, meu filho mora em outro lugar sozinha e eu num terceiro lugar também sozinha. Mas a gente tá conectado. Sim. Né? A gente tá conectado. E pra mim o estar presente fisicamente é uma coisa que eu tô aprendendo hoje, que eu não preciso estar fisicamente com eles para estar presente com eles. Olha que loucura, né? Então acho que se emancipar entra um pouco nesse lugar da minha emancipação comigo mesma, de achar que eu preciso estar dentro da casa com meus filhos para
pra eu saber se eles estão bem, ou tipo assim, olha, eu estou aqui, pode contar comigo. Eles estão em cada um no seu canto e contando comigo quando precisa, né? E vice-versa também, né? Porque eu também... Poder se ausentar, né? E estar só com você. Então... Eles vão dar conta de estar só com eles. É muito doido isso. A emancipação é coletiva. É. Esse foi o podcast Travessias. Procuro mulheres que sonham futuros. A produção e roteiro são meus, Isabela Mota. Edição e trilha original, Beth Souza. Social media, Isabelle Cristina Santos. Marketing digital, Rebeca Caldas. Designer, Camila Schumi. Edição de vídeo, Raquel Xavier. Produção executiva, Bruna Mano. Agradeço Jennifer Oliveira e Lucas Pavan pela colaboração na transcrição de alguns áudios. Esse projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento a Projetos Artísticos Culturais Descentralizados de Múltiplas Linguagens para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.